Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a história do quarteto. Eu me lembro que a época do nosso quarteto também tinha um outro quarteto que fazia muito sucesso no Brasil, chamado Quarteto em Si, né? Vocês lembram do Quarteto em Si? Então nós, eu e as meninas, nós colocamos o nosso apelido, né? O Quarteto em Si, já que nós tínhamos tanto calor humano uma com a outra e sabíamos que o Quarteto em Si era devido às notas musicais. O nosso quarteto recebeu o nome de Quarteto em Sol. Havia o Quarteto em Si e o nosso era o Quarteto em Sol. Formado por mim, eu sou a Dinorá, a Lívia, inseparável amiga, a Selma e a Leila. E Quarteto em Sol. Que turma gostosa. A faixa etária era de mais ou menos uns 14 para 15 anos. Mas nós vínhamos juntas, na verdade, desde dos 10 para 11 anos ali, desde a quinta série. Nós éramos extremamente ligadas umas à outra. Nós não sabíamos viver uma longe da outra, sabe? Parecia até que uma adivinhava o que a outra estava pensando, sabíamos tudo. O que a outra estava pensando, olha, o pensamento era adivinhado pela segunda, terceira ou pela quarta. Era uma amizade muito legal. E é claro, a gente não se apartava nunca, nem mesmo nos finais de semana. A gente não se desgrudava. Era eu, a Lívia, a Selma e a Leila, chamado de Quarteto em Sol. A mais rica, a mais abastada delas era a Leila. A Leila, ela que tinha... Não estou falando de uma mais rica no sentido que ela fosse rica, não. É que ela tinha uma família diferenciada, sabe? A Leila, ela tinha um quarto lindo. Rica para nós era o seguinte: era se uma tivesse um quarto lindo só para ela. Era o que acontecia com a Leila. A Leila tinha um quarto lindo só para ela. E era muito normal que nós passássemos o final de semana dentro do quarto dela. Às 4, proseando, conversando. Mas não tinha amizade que pudesse ser comparada à nossa. A gente virava a noite conversando, fofocando das outras garotas, contando os nossos namoricos. Era uma coisa, lógico, que muito inocente. Eu até fico admirada de como eu podia ser tão bobinha, mas aquela ingenuidade, de certa forma, fazia bem, sabe? Fazia bastante bem. Um dia, aconteceu que a Lívia, ela veio contar que ela estava gostando demais de um menino de uma outra classe. Aliás, até de uma outra série. Aquele menino estava 1 ano na nossa frente. Ela estava gostando demais e parece que havia uma certa correspondência nos olhares da Lívia para com ele. Ficamos alvoroçadas.
Não pensamos que fosse algo sério. Até porque o Giba, né, era o garoto, o rapaz era o Giba. Gilberto, mas era muito conhecido como Giba. O Giba, ele era um rapaz bonito, ele era bonito mesmo, legal assim, sabe, bom de conversa. Eu me lembro que ele era um pouquinho mais alto, ele era forte. Ele fazia parte do time de basquete do colégio. Ele gostava de jogar basquete. E quando ele ia para a quadra jogar basquete, eu me lembro que todas as meninas iam lá para a quadra. Vamos ver o Giba jogar. Sabe aquela coisa de mocinha, de menina? Vamos ver o Giba jogar. Inclusive eu. Mas quando a Lívia contou que ela estava apaixonada pelo Giba, e parece que o Giba também estava apaixonado por ela, eu fiquei na minha, fiquei bem quietinho. Se bem que eu confesso a vocês que eu tinha uma certa queda pelo Giba. Tinha sim. Eu não quis, lógico, abalar nossa amizade por causa de um garoto. Afinal, a minha amizade com a Lívia era muito mais importante. E nós formávamos o nosso quarteto em sol. Era calor humano, era amizade. E depois, o Giba mal olhava para mim mesmo. Olha, para ser sincera, a Lívia, ela era a mais bonita de nós quatro. Ela se destacava inclusive nisso. Ela era muito bonita. Secretamente, eu torcia para que o Giba jamais reparasse na beleza da minha linda amiga, que era a Lívia. Eu não queria que desse certo. Eu vou ser sincera. Havia um ciúme de mão dupla. Eu vou explicar melhor isso. Eu tinha ciúme dela, da minha amiga. Não sou eu. Quando eu estou falando de mim, eu estou falando da Dinorá, que sou eu. Mas eu estou falando da Selma e estou falando da Leila. Nós formávamos o nosso quarteto. Então nós tínhamos primeiro ciúme da nossa amiga Lívia. Nós não queríamos que desse certo. Eu, particularmente, eu torcia contra. E até eu tinha um ciúme de mão dupla, porque primeiro o ciúme da amiga, que eu não queria que ela se prendesse a ninguém. E depois, eu também tinha lá uma quedinha, já falei pra vocês, né? Eu tinha uma quedinha pelo Giba também. Então eu não queria mesmo, eu torci para que não desse certo. Mas um dia, eis que a turma se reuniu lá no famoso quarto da Leila, né? O quarto da Leila era lindo. A gente ficava impressionado, aquele quarto todo no tom, era rosa, um rosa mais forte, um rosa bebê, sabe? Era tom sobre tom, tudo feito com esmero, com carinho. Eu, no caso, eu dividia o meu quarto com 2 irmãos, e as outras também não eram diferentes. A Leila é que era diferentona. Um dia a gente estava lá reunido no quarto da Leila, como sempre. Era um sábado muito bonito, um dia de sol e de calor. A gente tinha combinado, inclusive, de ir junto a uma sorveteria, e só estávamos esperando. Só estava faltando uma das amigas, a Selma. Já estávamos lá. Eu, a Lívia, estava a Leila. Faltava só a Selma chegar para que nós pudéssemos sair. Foi aí que chegou a Selma, e nós fomos às 4 direto para a sorveteria. E quando nós estávamos lá na sorveteria, o Giba chegou na mesma sorveteria, e eu senti, foi um baque no coração quando eu vi o Giba chamando a Lívia para conversar. Meu Deus do céu, oh meu Deus, ciúme da amiga, o número 1, e eu tinha uma quedinha por ele, ciúme número 2. Tomamos um choque quando eu vi que o Giba pegou na mão da Lívia. Aquilo doeu tanto. Eu fiquei mais chateada ainda, porque eu tinha uma leve esperança de que o Giba pudesse olhar para mim. Mas não. Ele se rendeu aos encantos da Lívia. E depois, nós 3
vimos quando o Giba, ele foi levando assim a Lívia para uma esquina, e lá naquela esquina, para doer o nosso coração, eles trocaram um beijo apaixonado. Oh, meu Deus do céu, como doeu aquilo. Dali para frente, pronto, a nossa turma ficou bastante desestruturada. Olha o quarteto sendo mexido. Olha o quarteto em sol sendo mexido. Era tão estranho. A gente se reunia agora só três, porque a Lívia saiu do quarteto, porque a dedicação da Lívia agora era o namorado, o Giba. Sofríamos tanto, eu duplamente, mas sofríamos tanto, eu de Norá, a Selma, a Leila. A Lívia tinha saído e era tão estranho a gente reunir só as três, sabe? Porque ela nos abandonou para a dedicação ao namorado Giba. E o pior de tudo é que ela tinha trocado a nossa turma pela turma dele. Então a gente se sentia traída de tudo que era lado. Sabe, nos sentíamos rejeitadas. Na escola agora, ela mal nos olhava. Suas novas amigas eram diferentes de nós. Não conseguíamos nos sentir à vontade mais com aquelas garotas. A Lívia, ela também mudou até na aparência. Vocês acreditam que ela mudou até mesmo na aparência? Começou a vir muito maquiada para a escola, começou a usar um batom vermelho, a carregar muito mais na maquiagem. Nós éramos bem naturais antes. Mexia nos lábios, os olhos muito pintados, muita sombra. Parecia até que ela tinha envelhecido. Obviamente que eu estou falando de uma aparência mais velha, mas para as meninas que tinham 15, 16 anos, tá? Vão levando em conta isso. Mas ela parecia até ser mais velha. E nós, as três meninas, vendo a Lívia se tornar aquele mulherão, nossa, ela subiu a saia do colégio que nós usávamos. Ela era comportada, sabe? Só que a Lívia não, ela mandou fazer uma barra na saia, começou a deixar as coxas de fora e ela tinha umas pernas tão lindas. A Lívia, com certeza, ela tinha as pernas mais bonitas do quarteto em sol. Meu Deus do céu, aquilo começou a mexer e a desestruturar demais o nosso quarteto em sol. As roupas que ela passou a vestir revelaram uma Lívia que não havia até ali. Não apenas eu fiquei magoada. A Selma ficou muito magoada também. Ela disse que jamais pensava que um homem pudesse mudar tanto uma mulher. Mas podia, pensei eu. Como eu penso até hoje. Uma mulher apaixonada faz qualquer besteira pelo seu homem. E isso a gente foi descobrindo aos poucos, vendo de perto o comportamento daquela nossa amiga, a Lívia, que começou a fazer loucuras por aquele rapaz. Não era só a Dinorá e a Selma chateadas, a Leila, aquela que tinha um quarto só para ela, também estava inconformada. Puxa, eu nunca pensei que a Lívia fosse nos menosprezar desse jeito. Ela nunca mais veio para o meu quarto, ela nunca mais... A gente não se separava, ela nunca mais veio na minha casa, ela nunca mais entrou nesse quarto, dizia ela, e nós concordávamos. Até que completamos todas as 16 anos. E ficamos sabendo de uma coisa que mexeu ainda mais conosco. Que nos 16 anos dela, da Lívia, houve uma festa muito grande num clube concorrido da cidade. E ela não nos chamou. Você não foi convidada, Dinorá? Me perguntou a Selma. Não. E você, Leila? Que nada, ela nem nos chamou. Ficamos muito bravas, fulas da vida mesmo, porque a festa foi imensa, uma festona,
e não nos chamou. Aquilo foi a gota d'água para nós. Eu fiquei tão magoada, mas tão magoada, que na hora eu roguei uma praga para que o namoro dela com o Giba, eu tinha meus motivos, para que o namoro dela com o Giba acabasse. Acho que as minhas amigas, as outras 3, na verdade as outras 2, né? Eu, a Dinorá, a Selma e a Leila, elas acabaram fazendo a mesma coisa. Desse dia para frente, do dia que ela fez os seus 16 anos, nós ficamos mais ou menos uns 2 meses sem ter notícia dela para nada. Ela sumiu. Achamos que, inclusive, ela tinha viajado, porque vieram as férias, e nós achávamos que ela tinha ido para a praia com o Giba, com a família do Giba, porque o Giba tinha também uma casa na praia, a família, né? A família dele tinha uma casa na praia, então nós achávamos que ela estava lá. Para falar a verdade, a gente fingia que não sentia a falta da Lívia. A gente estava tão ferida, tão magoada, que a gente falava, não faz a menor falta. Fazia, óbvio que fazia. Tanto é que a gente vivia falando dela. Aos poucos, fomos nós mesmas matando aquela amizade, ou tentando matá-la. E o carinho que restava em nossos corações, fomos tentando matar. No entanto, as férias terminaram e as aulas voltaram. Quando as aulas voltaram, nós estávamos indo para o 3º colegial. Era o nosso último ano no colégio, quando as aulas retomaram. Quando as aulas voltaram, nós estávamos no nosso 3º colegial. E foi aí que nós tivemos uma grande surpresa. Nós descobrimos que, na verdade, a Lívia não estava viajando de férias. Que a Lívia tinha ido embora para um outro estado. Mas como assim? A Lívia foi embora, ela foi morar num outro estado. Ela foi morar com os tios dela. Só que a verdade estourou pouco tempo depois. Ela estava num outro estado, morando com tios, mas na verdade havia um motivo para isso. Ela estava grávida. Ela havia engravidado do Giba. E a Lívia foi levada para lá. Não se sabe com que objetivo. Ou pelo menos nós não sabíamos nesse momento qual era o objetivo. Sabíamos sim que ela, menor de idade, porque ela tinha pouco mais agora de 16 anos, né? Grávida. O Giba, apesar de mais velho, ainda não tinha feito 18, e parece que ele não queria assumir a criança de jeito nenhum. Os pais da Lívia queriam comer o fígado do Giba. O pai dela especialmente estava muito bravo. Meu Deus, aquilo virou, sabe? Aquilo virou uma falação naquela cidade. E nós que formávamos o nosso quarteto em sol, que já estávamos com bronca da Lívia, se num momento alguém falou bem feito, eu acho que eu falei. Se num momento alguém falou bem feito, depois bateu o arrependimento. Bateu porque nós gostávamos dela. Nós 4 éramos muito unidas de verdade. E a gente começou a entender que ela talvez na companhia dos tios num outro estado não estivesse feliz. Porque quem é que ia ficar feliz, né? Porque, na verdade, o que os pais da Lívia fizeram com ela? Esconderam. A verdade era essa. Ela havia sido escondida pela família. A realidade dos fatos era essa. A família escondeu com vergonha das pessoas que moravam na nossa cidade, uma cidade média, né? Porque era uma cidade, a nossa, de 80 mil habitantes, se tanto na época, de 60 a 80 mil habitantes. Então eles, com vergonha dos moradores da nossa cidade, esconderam a Lívia em outro lugar. E a gente ficava, as 3, agora preocupadas com a nossa amiga. O que nós fizemos? Então, como eu disse,
que a Leila era aquela que tinha melhores condições, nós fizemos a cabeça da mãe da Leila, fizemos a cabeça da dona Joana, que nós queríamos porque queríamos visitar a nossa amiga. Sabe, era na verdade a gente se conscientizando de que houve a mágoa, houve o ressentimento pelo afastamento dela, mas sabíamos que ela tinha feito a escolha errada. Então nós fizemos a cabeça da mãe da Leila para que nos levasse, a dona Joana nos levasse até aquela outra cidade que distava da nossa. Então havia uma fronteira, porque ficava num outro estado, não muito distante, dava coisa de 300 quilômetros. Era uma viagem assim considerável, ao todo de mais ou menos umas 4 horas, porque havia uma parte que era pista simples de ida e volta. Mas me lembro como se fosse agora, quando nós chegamos na casa dos tios da Lívia, que ela estava numa varanda, ela viu o carro, ela conheceu o carro da mãe da Leila, da dona Joana. Quando ela viu o carro, ela abriu um sorriso. Ela estava bonita com aquela barriga de grávida, menina, ela tinha 16, caminhando para 17 anos. Ela abriu um sorriso tão grande e os braços. E nós 3 deixamos a dona Joana para trás e entramos correndo. Eu fui a primeira, eu de Norá, a primeira a abraçá-la, depois a Selma, depois a Leila e depois a dona Joana. Nós abraçávamos e matávamos saudade e chorávamos as 4 unidas. O quarteto em sol se reunia de novo e aí ela reclamava tanto, a Lívia chorava tanto, grávida. Ela não podia falar muita coisa na frente dos tios. A gente observava que os tios estavam preocupados dela falar alguma coisa, mas nós conseguimos, sabe, sair, levá-la a uma sorveteria lá da cidade, lá daquele estado. Nós fomos a uma sorveteria, a mãe da Leila, a dona Joana, foi dirigindo, e na sorveteria nós conversamos e ela se abriu. A ideia era que ela abortasse a criança. Olha que coisa. Olha o quanto que às vezes o pai e a mãe, eles erram por vergonha. A ideia central era que ela abortasse o nenê. Por isso que eles conduziram-na para outra cidade e outro estado. E esses tios dela lá estavam de acordo com os pais dela. Só que ela se negou a abortar. Àquelas alturas do campeonato, ela já estava chegando no 4º mês de gravidez. E ela pediu socorro para nós. E nós não negamos. Era o quarteto em sol que se unia de novo. E nós fizemos de novo a cabeça da dona Joana, que nós não podíamos deixar a nossa amiga para trás. De jeito nenhum, ela precisava do nosso socorro. E o socorro seria dado pelas 4 amigas. Nós voltaríamos com ela para nossa cidade. Óbvio que contrariando o desejo dos pais dela, contrariando o desejo da família do Giba, do Gilberto, mas que se dane, a nossa amiga era ela. E a dona Joana acabou sendo convencida por cada uma de nós. E nós voltamos. Vocês acreditam? Nós trouxemos a Lívia lá daquela cidade para nossa de volta. Os tios ficaram apavorados, bravos, ligaram para os pais da Lívia. Eles bravos: não, você não tem autorização para sair daí. Mas nós passamos por cima disso tudo. Inclusive, nós agradecemos demais a dona Joana por ter tido a coragem de fazer o que ela fez, e nós trouxemos a nossa amiga conosco. E foi direto para a casa da dona Joana. Aquele quarto que era único e exclusivo da Leila, aquele quarto que tinha os tons de rosa mais forte, e aí os tons de rosa bebê, do tom sobre tom, na verdade não era mais só da Leila. Passou a ser da Leila
e dela, da Lívia grávida, e nós dando todo o nosso apoio. Todo mundo achava que a dona Joana tinha feito uma loucura. Não, nós garantíamos para ela que não era fogo de palha. O amor e a amizade que tínhamos uma pela outra era coisa que vinha desde os nossos 11 anos. Sim, para nós tinha passado muito tempo. Afinal de contas, estávamos todas com 16. E quando nasceu o Herculano, foi esse o nome escolhido do bebê. Quando nasceu o Herculano, nós 4 chegamos a 17 anos. O quarteto em sol, mais sol do que nunca agora, no calor humano e na união, nasceu o Herculano. Não era desejo dos pais da Lívia. Não era o desejo do Giba de jeito nenhum e nem da família do Giba. Mas nós fizemos aquilo que nós acreditamos que era o correto. A vida, salvar uma vida. E foi na casa da Leila, no quarto da Leila. A Leila que tinha aquele quarto só para ela. Agora não tinha mais. Porque na verdade naquele quarto ficou sendo o quarto da Lívia e do nenê, do Herculano. Olha, foi uma festa para nós o nascimento da criança. E todo mundo achava que era fogo de palha das amigas. Daqui a pouquinho passa esse entusiasmo. Que nada. Fomos lutando uma pela outra, uma dando condição para que a outra pudesse ajudar a cuidar do nenê Herculano. O Herculano era cuidado por nós 4, a mãe, né, a Lívia, eu, Dinorá, a Selma e a Leila. E assim o menino foi sendo criado. Logo, nós começamos a trabalhar. As 3, eu, Dinorá, a Selma e a Leila. A Lívia ficava em casa cuidando do Herculano. Por enquanto morando lá na casa da dona Joana, a mãe da Leila. A dona Joana, inclusive, era separada do marido, do esposo dela, o que também facilitava, porque você sabe que uma opinião masculina nessas horas acaba tendo um peso e às vezes um peso contrário. Então tudo isso de certa forma contribuía, colaborava. E assim, exatamente assim, com a ajuda das 3, as 3 trabalhando, nós fomos ajudando aquela menina, porque éramos todas meninas. Ela se tornou mãe com 17 anos. Fomos ajudando a manter o Herculano com roupinha, com a comida. O pai, um zero à esquerda, o tal do Giba, de quem eu até no início gostei, ele para mim não tinha o menor valor, porque era um homem que ignorou totalmente aquela criança, aquele filho que ele colocou no mundo, ajudou. Era pelo menos 50% responsabilidade dele e os outros 50% da Lívia, mas ele ignorava. Então aquele homem, se eu tinha qualquer tipo de admiração por ele, aquela admiração foi por terra. E o quarteto em sol, na nossa união, eu posso dizer para vocês, e isso reconhecido pela própria Lívia, que nós ajudamos a criar o Herculano. As 4 amigas, lutando uma pela outra, cada uma no seu trabalho, levamos o sustento para o menino. E foi muito engraçado, porque a Lívia dizia: olha, eu não posso dar a nenhuma de vocês o Herculano para ser batizado, porque eu quero dar para as 3. E aí ela precisava descobrir um padre que aceitasse 3 madrinhas. E isso era impossível, porque todo o padre da Igreja Católica tem que seguir os ditames da igreja e não pode, né? Você precisa, para batizar, uma madrinha e um padrinho. Até que ela conseguiu uma autorização especial numa cidade vizinha lá, de um padre mais aberto, que um dia fez o batismo com as 3. Foi uma coisa que ficou em segredo
ficou em segredo, mas vale destacar aqui nessa história, porque isso muda um pouco da história do batismo na Igreja Católica e no Brasil. Eu acho que o nosso caso é único. Eu acho que é. Eu não tenho certeza em afirmar, mas Eudinora, Selma e Leila, nós três fomos madrinhas do Herculano. Esse padre, ele conseguiu para nós. Depois o menino teve um batismo normal, mas nós três fomos as madrinhas do garoto, do menino. E assim foi a nossa vida, até que o Herculano fez 5 anos de idade. 5 anos. Tínhamos 22 anos agora. Foi exatamente nesse momento que ela, a Lívia, conheceu Carlos, um engenheiro que veio de fora para a obra de alguns viadutos. Nossa cidade, de repente, fez inaugurar 3 viadutos. Veio esse engenheiro, ele conheceu a Lívia. Com ela, ele namorou. Ela sempre foi muito bonita. A Lívia sempre foi linda. Esse engenheiro namorou com a Lívia e propôs casamento a ela. E no dia do casamento, nós 3 éramos as madrinhas, cada uma acompanhada do seu respectivo noivo, namorado. Nós casamos depois, na verdade. Ela acabou sendo a primeira a se casar. Foi assim, sabe, que nós assistimos a um casamento que ficou marcado na vida da nossa cidade. O casamento diferente, o casamento mais comentado, mais aplaudido, onde o quarteto em sol, as 4 amigas, se faziam presentes no altar. E foi muito comovente. Foi muito emocionante, tudo. Porque o pai da Lívia, ele entrou com ela na igreja, mas a gente percebia ele claramente envergonhado do passado, né? Porque ele e a esposa chegaram a ter na cabeça a ideia do aborto para a filha. Um aborto que por pouco não aconteceu e que teria sido terrível, muito triste, porque nós não teríamos tido o Herculano. Herculano virou filho das 4. Virou filho das 4, porque no pós-casamento, olha, prestem atenção, no pós-casamento da Lívia, o engenheiro Carlos queria curtir, né? Ele casou com a mulher, então eles foram para o Rio de Janeiro. Ele era natural do Rio de Janeiro, o Carlos. Então ele foi morar um período no Rio de Janeiro e muitas vezes ela, a Lívia, deixava o Herculano comigo. Eudinora deixava com a Selma, com a Leila e a mãe dela, a dona Joana, que também foi fundamental e tão importante na nossa história. Então ele virou filho das 4. O Herculano virou filho das 4. As 4 amigas inseparáveis do quarteto em sol. Foi uma história bastante curiosa e diferente. Até porque nós nos casamos, eu formei a minha família, o mesmo aconteceu com a Selma, idem aconteceu com a Leila. Só que o Herculano, agora ele tinha um padrasto especial, que era o Carlos. O Carlos com a Lívia acabaram tendo outras 2 meninas, são 2 irmãs que têm o Herculano. E o Herculano, na cidade do Rio de Janeiro, acabou estudando e se formou médico. O Herculano se formou médico, de início clínico geral. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que talvez por si explique toda essa amizade, todo esse carinho, toda essa união que tínhamos uma pela outra. A Leila, aquela nossa amiga que sempre teve uma situação de vida melhor, aquela que no momento tinha um quarto só para ela, mas depois ela teve que dividir. E aliás o fez com muito gosto. A Leila ficou muito doente. Era um câncer
de mama. E ela começou o tratamento lá na nossa cidade. O tratamento, depois, ela acabou se transferindo para um centro maior, uma cidade maior. Era feito à base dos tratamentos normais para esse tipo de caso. Radioterapia, quimioterapia. Até que houve a necessidade de se extirpar a mama. Mas ainda assim, a doença persistia. Numa visita da Lívia à nossa cidade, ela acabou ligando para o Herculano, relatando o drama que estava vivendo uma de suas mães. Era assim que éramos tratados, porque o Herculano era filho de nós 4. Por incrível que isso possa parecer, o Herculano era considerado filho de nós 4. Então de lá, ela ligou no Rio de Janeiro para o filho, o Herculano, formado médico, ele clínico geral. Ele não é um oncologista, mas ligou para ele, clínico geral, relatando a história da mãe. Ele falou, a mãe Lívia. Era a mãe Lívia. Era mãe, para ele era a mãe de Norá, a mãe Lívia, que era a mãe dele, a mãe Selma e a mãe Leila. Então ela estava contando a Lívia, a mãe que era biológica dele, falando que a mãe dele, a Leila, a mãe dele, Leila, estava muito mal, que já havia tentado a rádio, a químio, havia extirpado a mama direita, mas o câncer persistia, que ela precisava de uma luz. Aí ele vem do Rio, o Herculano vem do Rio de Janeiro atender com todo carinho a mãe dele, a Leila, né? Vem atender a Leila. E aí ele, como clínico geral, ele não era oncologista. Ele teve uma luz de conduzir a mãezinha dele, Leila, para um médico lá no Rio de Janeiro, que era seu amigo e cujo primeiro nome é Dr. Ricardo. Falou, ele é a maior sumidade nesse tipo de câncer. E foi aí, sabe, que o grande milagre aconteceu. A nossa querida Leila teve o seu câncer curado para nossa felicidade. Foi de uma emoção muito grande quando nós recebemos a notícia de que já não havia mais nenhum resquício de célula cancerígena no corpo da Leila. Foi de uma felicidade muito grande. E nós fizemos uma festa nesse dia, reunindo as nossas famílias. E nessa festa, o orgulho de ver o Herculano ali, liderando inclusive a festa, e depois ficando de pé, pedindo a palavra. E ele disse coisas maravilhosas. Ele disse que, isso diante das pessoas que estavam nessa festa, falou, olha, eu tenho aqui hoje as minhas 4 mães. Inclusive ele considerava a dona Joana a avó dele, tá? A dona Joana, que é a mãe da Leila. Ele considerava a dona Joana a avó dele. Então ele dizia, eu tenho aqui hoje as minhas 4 mães. A minha mãe Lívia, a minha mãe biológica, mas eu tenho a minha mãe de Norá, a minha mãe Selma e a minha mãe Leila. Não fossem as 4 mães, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Não estaria mesmo. Não estaria mesmo. Porque há um detalhe importante a ser dito agora. Mesmo a nossa querida Lívia caminhando já para o 4º mês de gravidez, quando nós fomos lá buscá-lo, já estava tudo acertado para que ela se internasse numa clínica de aborto. Ela seria conduzida pelos tios, por isso que eles se revoltaram contra nós. Já estava tudo acertado. E essa clínica de aborto seria bancada pelos pais do Giba, que era o pai biológico do Herculano. Então estava tudo acertado. Então quando ele estava dizendo isso, de que ele devia a vida às 4 mães, não era da boca para fora, era um agradecimento para valer, um agradecimento de verdade. E ele disse que aquela luz de ter indicado
o Dr. Ricardo no Rio para que cuidasse do câncer da nossa querida Leila, era uma luz que veio de Deus, e que a partir dali ele se colocava sempre à disposição das suas 4 mães para o que desse e viesse, porque ele devia a própria vida a nós 4. Até hoje, graças a Deus, especialmente nos finais de ano, nós nos reunimos. Acabou que cada uma depois foi para uma cidade. A única que ficou na cidade de origem foi a própria Leila. A Leila ficou na cidade onde nós nascemos. Eu fui para uma cidade mais ou menos vizinha. A Selma foi também para uma cidade não muito distante. A minha querida Lívia mora, portanto, no Rio de Janeiro, né? A Lívia vive no Rio de Janeiro, lá com a família. Então nós nos reunimos. Fim do ano é assim. Normalmente nós vamos lá para a nossa terra natal, onde a Leila, naquela casa onde ela mora com o marido, com os filhos, e a dona Joana. A dona Joana, que também foi fundamental, mora junto, lá na casa que nós nos reunimos, na casa da Leila, que sempre foi a casa da nossa reunião. Olha que coisa! O quarto dela era onde a gente ficava todo sábado, domingo, feriado. E até hoje na casa nós nos reunimos lá no final de ano, todas unidas, com as nossas famílias, comemorando. E esse fim de ano não será diferente. Então é lá que a gente acaba se juntando para poder recordar esses momentos. E foi exatamente conversando com as outras 3, eu de Norá, com a Lívia, com a Selma, com a Leila. Fui eu que descobri o teu canal, Paulinho Boa Pessoa, aqui no YouTube, e entrei em contato e fiz com que elas passassem a te ouvir também, através do seu canal. Foi aí, conversando com elas, que elas me deram a ideia. Por que você não escreve a nossa história? A história do Quarteto em Sol, que nasceu da ideia do quarteto em si. Conta para o Paulinho a história do Quarteto em Sol, das 4 amigas que se uniram desde os 11 anos de idade. 11 anos. E que nunca mais se separou, a não ser naquela breve separação devido ao namoro da Lívia com o Giba. Porque tinha que acontecer, né? Tinha que ser exatamente assim. Houve esse ato, essa breve separação. Mas, na verdade, houve a necessidade desse ato, dessa breve separação, para que nós nos uníssemos no depois. E aí, todas as demais histórias fossem construídas por nós. Então é isso que hoje eu coloco através desse e-mail e mando para o seu canal. A história de 4 amigas que se amam e que se amarão para sempre, por todo sempre. As 4 amigas que formaram o Quarteto em Sol. Espero que vocês tenham gostado da luz da minha história. Esse fim de ano nós vamos nos reunir de novo, em nome da nossa amizade. Agradeço o carinho de vocês todos. Quem gostou da minha história, curta, manda o seu joinha. E mais do que isso, às vezes você tem vontade de se inscrever no canal e não fez ainda? Se inscreva. E abaixo desse vídeo, você pode também contribuir e ajudar o canal do Paulinho Boa Pessoa, através do Valeu Demais. Pelo Valeu Demais, contribua, ajude o canal do Paulinho Boa Pessoa. Ajuda, porque na verdade o canal precisa se expandir, ter estúdio próprio, contratar mais gente e poder contar cada vez melhor as histórias de cada um.